Valeu, torcedor. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio, gente, porque, ó, vitória contra o Santos ontem. Não foi uma vitória de encher os olhos, não foi uma vitória que trouxe um grande desempenho, não foi plasticamente bonito, não foi. Mas vitória é vitória. 3 pontos, empolgou, isso mexe com o vestiário, tá? Isso mexe tanto que ontem, no finalzinho da partida, a gente viu os jogadores, quando termina, quando aquele árbitro, né? Aquele árbitro, ele apita o final do jogo, os jogadores se abraçam, começam a se cumprimentar, o próprio Mano mesmo ali na Casa Mata dá um abraço no Cuejara, já sai pro campo abraçando os jogadores também, porque essa vitória, ela traz um pouco mais de ânimo para os jogadores, ela traz esse sentimento de que as coisas vão melhorar, que as coisas, sabe, vai passar essa fase. E o mais importante, tira o Grêmio da zona de rebaixamento, tira o Grêmio dessa pressão constante de ter que se livrar da zona da degola, dessa pressão de rebaixamento e tudo mais. Então, é muito importante. A vitória de ontem, ela mexeu com os ânimos dos jogadores e mexeu com os ânimos no bom sentido, é claro. E a gente viu isso também nas entrevistas no pós-jogo. Nós vimos o Alisson falar, nós vimos o Igor Serrote falar, nós vimos os jogadores do Grêmio felizes. O Wagner Leonardo feliz também. E há um consenso entre eles. Todos falavam da emoção e da comemoração do Felipão no vestiário. Vejam o tamanho da contratação do Felipão, o tamanho da presença do Felipão no vestiário. Os três citaram o Felipão comemorando, faceiro, dentro do vestiário e cumprimentando os jogadores. E todos falaram praticamente a mesma coisa. Pô, um cara que já passou por seleção, já passou por clubes, já foi campeão de tudo onde foi, feliz da forma como estava, comemorando da forma como estava, uma simples vitória. Então vejam que aquilo entrou na cabeça dos jogadores, porque eles não foram questionados sobre o Felipão dentro do vestiário, não. Eles falaram por livre e espontânea vontade. Então vejam como é bacana e qual a importância do Felipão no vestiário. Isso me marcou bastante, porque a gente sabia que o Felipão dentro do vestiário ia fazer essa diferença, mas não imaginava que tão rápido, né? Eu, pelo menos, não imaginava que tão rápido. Então, é muito legal e eu precisava fazer esse registro aqui com vocês. Mas, nós precisamos falar sobre outra situação também. Porque durante a partida, a maior torcida organizada do Grêmio, geral, ela fez um protesto, tá? Estendendo uma faixa, pedindo a saída do presidente Alberto Guerra e também do vice de futebol, o Rossato. Como a gente consegue ver ali, ó, fora Guerra e Rossato, a faixa que foi estendida, né, na torcida na geral. O Rossato, na zona mista, ele comentou sobre o assunto. Ele foi questionado, por óbvio, e ele comentou. Ele disse que respeita a manifestação dos torcedores, mas não concorda com a forma como foi feita. Para ele não era o local ideal para que a manifestação fosse feita, até porque a situação que o Grêmio está e a situação que o Grêmio estava naquele momento ainda durante a partida necessitava muito mais do apoio dos torcedores do que justamente fazer uma manifestação. Essa é a opinião do Rossato, tá? Ele até foi além, ele disse, olha, até diria que não são gremistas quem comete esses atos. Pô, peraí um pouquinho, né? O cara tá no meio da geral do Grêmio, levanta uma faixa pedindo fora Guerra e fora Rossato, e o Rossato entende que os caras não são gremistas. Peraí um pouquinho. Ou tu respeita a manifestação deles, ou tu não respeita, né? Não, é que nem o Renato o ano passado, quando os torcedores lá em Caxias vaiaram e pediram que os jogadores, né, se entregassem mais. Não são menos gremistas, muito pelo contrário, também são gremistas, só que são gremistas que não aceitam tudo a todo custo. São gremistas que vêm, que manifestam as suas emoções. Se o time tá bem, tá bem. Se o time tá mal, vai, claro, que ter essa resposta também do torcedor. Mas ele disse entender que os jogadores, aliás, os torcedores estavam colocando as suas manifestações. Mas enfim, teve que comentar porque foi algo que chamou bastante atenção, ainda mais vindo da principal, da maior torcida organizada do Grêmio e dentro da arena, né? Dentro da arena. Bom, sobre reforços, gurizada, o próprio Rossato ele foi muito claro para falar sobre Marcelo Groy e Dudu, que foram 2 nomes que nessa semana foram ligados ao Grêmio.
Marcelo Groy, ele foi muito claro. Ele está fora dos planos. Tá? Surgiu uma informação durante a semana de que o Marcelo Groy teria sido sondado pelo Grêmio. Ele está em fim de contrato lá na Arábia, mas o Rossato ele foi enfático, dizendo que não está nos planos neste momento a contratação de um goleiro e principalmente sobre o Marcelo Groy no caso. Sobre o Dudu, ele foi muito claro também. Ele disse que o Dudu está fora do orçamento. Não é que o Dudu não foi sondado, não é que o Dudu ele é um jogador que não serve para o Grêmio, não. Ele simplesmente não se encaixa no orçamento do Grêmio. Inclusive uma informação, tá? O Grêmio sondou a situação do Dudu. O Grêmio sondou, o Dudu tá ficando livre, né? Quanto é que será que ele quer ganhar aí? Qual é a situação do Dudu? Sabe? O Grêmio não chegou apresentando uma proposta, nem convidando o Dudu e aí vem para cá, vamos baixar esse salário aí. Não. Mas o Grêmio, por empresários, buscou informações para saber o salário do Dudu e se ele estava disposto a baixar a sua pedida para jogar aqui no nosso tricolor. Mas a informação que o Rossato passou, então, é que está fora do orçamento do Grêmio, tá? Bom, outro que falou também ali na zona mista foi o Guto Peixoto, diretor de futebol do Grêmio. Ele fez questão de elogiar o Mano Menezes, o trabalho do Mano. E a exemplo do que já vem sendo feito há algumas semanas pelo próprio Mano Menezes, falando sobre a diferença de trabalho do Quinteiros para o seu trabalho. Ele, claro que não cita o Quinteiros, mas ele fala de treinadores que vêm de fora, que chegam aqui e tal, que é muito diferente, precisam de tempo, aquela história toda. O Guto Peixoto ele foi muito ao encontro do que o Mano vem falando há algum tempo, que é sobre a forma de trabalhar. O Guto ele fez questão de dizer que o Quinteiros ele tinha uma forma de trabalho muito, vou usar por minha parte, tá? Muito quadrada, que era a sua forma de trabalho e pronto. E os jogadores tinham que se adaptar à sua forma de trabalho. E essa é a diferença para o Mano Menezes. O Mano, ele chega no Grêmio e ele tenta buscar o que cada jogador tem para apresentar de melhor, e aí com o melhor de cada jogador ele tenta montar uma forma de jogo. Ou seja, ele se adapta ao grupo que tem. Diferente do Quinteiros, que sempre buscou adaptar o grupo à sua forma de trabalho. E por isso os resultados demoraram tanto a vir. Estou muito feliz com o trabalho do Mano, estou muito feliz principalmente agora com o trabalho do Felipão, são dois grandes nomes da nossa história e com toda certeza isso vai impulsionar os jogadores também. Sobre reforços, eles já tinham algumas ideias que vinham conversando com Quinteiros, algumas convicções da própria diretoria e que agora estão debatendo com o Mano Menezes e também vão passar a conversar sobre esses reforços, alguns nomes, é claro, mas principalmente posições e situações com o próprio Felipão, que agora é o coordenador técnico. Ou seja, o Grêmio tinha suas convicções, tinha também as convicções do treinador antigo, Gustavo Quinteiros, agora com a saída do Quinteiros conversa com o Mano para ver a visão do Mano, inclusive eu trouxe para vocês aqui que o Mano já pediu a direção 1-8, pediu a direção também o zagueiro, que esse é indiscutível, né? É uma obrigação da direção, já nem é um pedido. E claro que o Felipão agora também vai trazer os seus pareceres e o próprio relatório que o Felipão tanto falou, né, na sua coletiva de apresentação, tá certo? Só que o Guto, ele também trouxe um ponto importante, que é sobre o Pavon. O Pavon, mais uma vez, ele não é relacionado. Né? Eu imaginava até que o Pavon fosse ser relacionado, e até tinha nos bastidores uma informação de que o Pavon seria relacionado para essa partida. Ele não tem desconforto, mas é importante dizer que lá no início se falou em desconforto, não tem desconforto. O Pavon tá ficando fora justamente por essa situação, esse atrito. Lá no início até o César Fabres trouxe uma informação de que o Pavon teria pedido para sair. Lembra? A gente trabalhou ela aqui, inclusive. E mais uma vez ele fica de fora. Só que o Guto ele trouxe uma informação importante, que o Felipão tem conversado com os atletas, que o Felipão conversou com o Alisson e que o Felipão conversou com o Pavon. Então, numa dessas, o Pavon volta. O Pavon volta a ganhar a oportunidade. Agora o Grêmio ganhando, Deus quiser, agora meio de semana ganha também do Atlético Grau. Semana que vem recebe o Bragantino. Quem sabe ganha do Bragantino também, tomara, é um jogo na nossa casa, mantém essa sequência legal. Aí, daqui a pouco o Pavon ganha a oportunidade dele. Por que não? No ambiente melhor, daqui a pouco melhora. Quer dizer que o Pavon vai ficar aqui o resto do ano, o resto da vida? Não, não. Ali no meio do ano chega uma boa proposta e é importante até para a vitrine do jogador que ele atue e atue bem, né? Atue bem. Não adianta botar o Pavon com ele jogando mal e insistir só para ter vitrine. Muito pelo contrário, tá jogando nada, vaza.
mas não duvidem disso acabar acontecendo justamente para que ali no meio do ano ele tenha um pouco mais de visibilidade e o Grêmio acabe fazendo essa negociação. Aliás, vamos falar sobre isso, eu vou gravar um vídeo aqui, tá? Não é só o Pavão que está na linha de frente, Aravena também. Aravena perdeu muito prestígio nos bastidores e eu tenho informação para te trazer bem bacana aqui que eu vou te trazer nos próximos dias. Beleza? Mas a informação importante é essa. O Felipão está conversando com os jogadores, está conversando com o Alisson, está conversando com o Pavão justamente para ajudar a trazer, a resgatar essa confiança dos atletas. Duas informações importantes para nós encerrarmos aqui o nosso conteúdo antes que tu vai deixar o teu like aqui, claro. Deixa o teu like aqui, sempre muito importante. Te inscreve no canal para a gente continuar nessa conversa bacana aqui. Duas situações importantes sobre os jogadores. Uma delas, um oferecimento. O Grêmio teve oferecido nos últimos dias o zagueiro Léo Coelho, de 31 anos, que está atuando no Peñarol do Uruguai. É um jogador que está finalizando o seu contrato e um atleta que ele tem a nacionalidade brasileira, é brasileiro, na verdade, ele tem uma nacionalidade uruguaia também, é o contrário, e ele está em análise pela direção do Grêmio. Então, Léo Coelho, informação do Caliel Dornelles, foi oferecido ao Grêmio e o Grêmio analisa este atleta para ver se daqui a pouco acaba investindo numa possibilidade. Lembrando que o Grêmio tem a ideia de contratar 2 zagueiros pelo lado direito, tá? Um titular e um para reserva. 2 zagueiros é a ideia do Grêmio. Segunda informação, renovação do João Pedro, lateral direito. O jogador ele tem o seu contrato finalizando agora em dezembro de 2025. A partir dessa janela do meio do ano ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e o Grêmio já conversa com o João Pedro sobre essa renovação. Inclusive a informação do Felipe Silva lá do UOL é que essa renovação já está bem avançada, tá? Muito próximo de assinar. Chegou em 2023, vindo do Porto B, um jogador que lá estava muito esquecido, estava bem sem perspectivas, o Grêmio deu uma oportunidade, fez um contrato de produtividade, ele chegou aqui e jogou muito bem, ele renovou o seu contrato por 2 anos lá no final de 2023, contrato esse que está terminando agora. É verdade que 2024 foi muito mal, 2025 está indo bem complicado também, se arrastando aos trancos e barrancos, mas o Grêmio já planeja a renovação de contrato com o João Pedro, jogador que inclusive foi sondado por equipes do Brasil e do exterior, na informação lá do colega Felipe Silva, tá bem? Então e aí, tu renovaria com o João Pedro ou não? Essa renovação, essa informação tá pegando o torcedor meio que de ponta. Tem gente que não gostaria da renovação do João Pedro, não. Eu acho que é um bom jogador, só que eu acho que o João Pedro tem que ter uma sombra. Acho que o João Pedro, quando ele atuou muito bem, é quando ele tinha a sombra do Fábio. Depois que o Fábio saiu e que o Grêmio não conseguiu trazer um jogador ali, o João Pedro começou a ficar desleixado, né? Barriguinha. Acho que o João Pedro precisa de pressão. E aí o João Pedro vai bem. Eu acho um bom jogador, mas tem esse detalhe, esse ponto importante. Mas quero saber a tua opinião. Comenta aqui embaixo. Grande abraço, até a próxima.